obrigado. Deus é bom. Amém? Amém. Antes de começar, primeiro vou dar aqui já o título da pregação, partilha. Isto é algo que Deus pôs no meu coração. Eu gostava que hoje não houvesse, neste caso, não vamos ter escola dominical, porque eu acho que é algo importante. Hoje eu gostava de todo aquele que for filho, para este lado, todo aquele que for pai, mãe, para aquele lado, porque hoje vamos falar sobre famílias. Somos todos, velho. Ok. Então, se já tiver filhos, para aquele lado. As pai. Pode pôr uma perna em cada lado. Exato. Então, o que ainda não tiver filhos, para este lado. Amém. Então, o título de hoje vai ser Um Lar Onde Está Deus. Um lar, uma casa, onde está Deus, está aí no quadro. E porquê isto? Porque eu estive a pensar um pouco nas minhas orações e Deus disse-me, eu faço tudo com um propósito. Né? Nós estamos na igreja com propósitos, né? Então Deus guia-se muito com estes propósitos. E quando Ele fez ao homem, Ele fez ao homem com um propósito. Quando Ele fez à mulher, Ele fez uma mulher com um propósito. E quando Ele fez aos filhos, quando Ele fez que a família, que já era o homem e a mulher, que era um casal, tivesse filhos, eles tiveram filhos com um propósito, para criar uma família maior. E depois essa família, o filho sai da casa do seu pai com a sua mulher e forma uma família nova. Não é? Então, estamos a ver que Deus compõe tudo com um propósito e muitas vezes, neste exemplo, foi a família. Então, o que eu queria falar hoje? Então, é um lar onde está Deus. Vou abrir, este vai ser o versículo base para hoje, que é Efésios, capítulo 6, do versículo 1 a 4. Quem quiser abrir, pode abrir, dá uns segundos. Efésios, capítulo 6, 1 a 4. E diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem aos seus filhos, antes criem-nos na instrução e conselho do Senhor. Então, muitas vezes eu já ouvi estes versículos de 1 ao 4, mas é sempre os primeiros 3 versículos, não é? Que é: filhos, honrem ao seu pai e à sua mãe, obedeçam, ouçam. Mas também o versículo 4 é importante, porque se eu no futuro não for um pai exemplar, como é que eu espero que o meu filho obedeça? Mas ao mesmo tempo, se eu não for um filho que quer obedecer ao seu pai, como é que eu espero que o meu pai não faça isso, pois não irrite aos seus filhos? Como é que eu espero que o meu pai não me irrite? Então estamos a ver onde é que estamos, né? Estamos assim, é uma equipa. Então, como eu falei antes, Deus cria coisas com um propósito. Eu acho que Ele criou, eu acredito que Ele criou a família para ser uma equipa, enquanto estão juntos, antes de formar novas famílias, para ser uma equipa em harmonia. Porque tudo vem com uma resposta, tudo vem com um trabalho em equipa, não é? Então, se abrirmos então, hoje não vou ter pontos, vamos só falar assim. Se abrirmos em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, este agora vai para os pais e diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós vemos aqui que um pai, para estar num lar onde está Deus, Deus diz que deve ensinar aos filhos o caminho que ele acha correto. Neste caso, nós acreditamos que a Bíblia é um exemplo de vida. Muitas pessoas que viveram são exemplo para nós de vida. Então, como pais, eu acredito que temos que ensinar aos nossos filhos a como viver uma vida correta. E aí eles poderão sempre seguir um caminho correto. Não é? Que acreditam? Amém.
eu sei que não sou pai, mas foi, Deus mandou, nas minhas orações é que Deus mandou pregar, e eu tive a semana inteira estressado de como é que eu vou dizer isto à frente de pais, sem ser pai, não é? Depois com filho é mais fácil, porque eu também sou filho. Então assim, sabem, eu tive sobre esta parte da educação, eu agora trabalho numa escola nova, mudei de emprego, graças a Deus. Estou a trabalhar numa escola com meninos deficientes, muitos deles hiperativos, ADHD, autismo, coisas assim. E eu tive uma conversa com 3 rapazes, porque eles começaram a sair das aulas e começaram a correr pelo corredor, e eu perguntei-lhes, não queres voltar para a aula? E ele disse, não quero, não me apetece. Claro, com este tipo de crianças não podemos só mandar, temos que ir com calma, temos que ter cuidado com o que dizemos, não é? Mas chegou a diretora da escola e disse, então, mas não vais voltar para a aula? E ele, não, também não quero. Eu disse, não, mas não achas que é mais fácil escolher a decisão certa? Ele diz-me assim, hoje não apetece. E a diretora diz, então, mas é melhor escolher a decisão certa, não é? E ele perguntou, e se eu não quiser escolher a decisão certa? Se eu quiser fazer algo errado hoje? Eu disse, algo errado leva a consequências. E este menino diz assim, o que é que são consequências? Um rapaz de 13 anos, 12 anos, olha para mim e diz, o que é que são consequências? Não sei. Claro, eu fui falar com a diretora, disse, desculpa, como é que um menino de 13 anos não sabe o que é que são consequências, não é? Então, o bem leva ao bem, o bem merece o mérito, merece o reconhecimento, mas o mal, o que fizeste de mal, leva uma consequência. Então, eu acredito que estas crianças que eu estou a trabalhar agora, isto é algo que eu já falei, levo lá 3 dias, já falei, eu disse, os pais delas não ensinam o que são consequências. Não ensinam. E a Bíblia diz que o pai deve ensinar o que é o caminho correto, mas quando está errado, deve ensinar com consequências. Vamos ver mais tarde. Mas realmente não entendi. E diz assim agora para os filhos, em Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 ao 23, diz assim, meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, os estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, consigo. Pois o mandamento é lâmpada e instrução. E a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Isto diz em Provérbios. Vimos 2 capítulos, 2 temas em Provérbios, está bom? Então, agora para os filhos. Virando para os filhos. Como filhos, devemos obedecer aos pais. Amém. Amém. Amém? O filho não ouvia amém. Amém. O filho não ouvia amém. Então, porque, não só porque são pais, devemos obedecer por ordem de Deus, mas porque cada coisa que eles nos dizem, eles com muita mais experiência que nós, também dizendo por mim, eles ensinam, não só mandam, mas ensinam-te algo para a vida. Eu tenho 22 anos de vida. O meu pai segue-me a mostrar lições de vida que se calhar não são as mesmas que para alguém de 12, 13 anos, confirmem pai, se faz favor, mas Amém. seguem a ser lições de vida que eu levo até hoje. Decisões que eu já fiz, que porque o meu pai me chateou, vamos impor muitas comas aqui, naquele momento, eu repensei e tomei a decisão certa. Pais, amém? Amém. Não é? Então, o pai tem o dever de ensinar, mas o filho tem o dever de querer ouvir. Aí já não havia amém. Amém. Tá bom. Mas vamos passar para Efésios 6. Seguimos em Efésios 6, mas o versículo é 4. E diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
Amém. Não, calma aí. Agora vamos ver. Depois aí, não sei se estará no quadro, vai aparecer o significado de admoestação. Vai estar em inglês por se alguém não entende o português. Posso ter a admoestação? Não está aí? Ok, eu escrevi enquanto se procura. Diz assim: admoestação é reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento ou sua maneira de ser. Então, quando o pai está-vos a chatear, está-vos a dizer que fizeram algo errado, está-vos a dizer que não se deve ser assim, a palavra diz que ele deve fazer e que vocês devem ouvir ao pai. Ele não vos está a irritar, mas ele sim está a corrigir o que está errado no comportamento. Não, obviamente. Amém. Mas é parte desta harmonia que Deus quer na família, é ser corrigida. Sim, já está aí no quadro. Amém. Porque se o filho continua pela vida sem ser corrigido, ele vai acabar como estas crianças que eu expliquei. Ele não vai saber o que é consequência. Não vai saber o que é uma vida com escolhas certas ou erradas. Porque o mundo lá fora não é igual em casa. As consequências em casa, o pai ensina, mas leva leve. É sempre leve. Consequência. Amém. Então, ouçam aos vossos pais. E pais, ensinem com amor aos vossos filhos. Amém. Vamos passar para Salmos, capítulo 127, versículo 3 a 5. Desculpe o silêncio. Só beber uma água. Diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui o salmista está-nos a dizer que feliz é o homem que tem muitos filhos, feliz é o homem que tem filhos na sua família perto de si, porque não será alvo, não será humilhado. E como é que não pode ser humilhado? Como é que um pai não é humilhado por causa disto? Porque eu sei que um pai dirigindo bem aos seus filhos, eu sei que se um ladrão entra lá em casa, encontra o meu pai, 4 homens, um papagaio se precisar, não é? Mas porquê? Porque nós somos feitos para... Nós crescemos de uma forma em que sabemos que o meu pai é meu pai, não vale a pena andar a tentar discutir ou a ser maior que o meu pai, mas se alguém tentar algo contra o meu pai, ele vai ser furado, ele vai estar em perigo. Porquê? Porque nós somos 4 e o meu pai. O meu pai está a salvo porque eu quero proteger ao meu pai. Amém? E os pais, até que o seu filho cresce, os pais sempre tentam ser os fortes e os que protegem. Sim, mas depois temos que mentalizar-nos que temos que mudar isso. A partir de que nós crescemos e temos a capacidade de fazer, temos que ser nós a querer cuidar dos pais. Amém. 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 Marcos, capítulo 3, versículo 25. Diz: se uma família se divide, não vai estar no quadro, se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se uma família se divide, se o pai e a mãe se dividem, se o filho e o pai se dividem, se há uma discussão na família, ela será destruída. Acabou a família aí. Todo aquele plano de Deus acabamos de destruir por uma discussão, por um problema. Pode haver problemas na família. Pode. Há problemas na família, entre irmãos, pai e mãe, pai e filho, mãe e filha. Há aquele teenage years, né? que os miúdos começam a alterar-se. É normal, mas o que não pode haver é uma divisão completa onde a família parte, onde a família completamente divide-se.
O pai tem que ser paciente, o pai, quando eu digo pai, os pais, devem ser pacientes com o filho, mas o filho tem que entender que o pai manda, que a mãe manda. Tem uma autoridade sobre o pai e um respeito sobre o filho, que entre si fazem uma família. Amém? Amém. Diz em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 a 9. Diz: todas as palavras de hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente da porta de uma casa e seus portões. Deuteronômio 6, 6 a 9. Sim? Então, este aqui vai mais dirigido aos pais. O que é que temos que fazer? Devemos, com todo o nosso coração, ensinar às crianças. Não vale a pena só o respeito dessas crianças, mas o esforço do pai deve ser, diz até, escreva nos batentes das portas. Se for preciso marcar a parede com versículos, marcar a parede com lista de tarefas, devemos fazê-lo. Com amor, devemos fazê-lo. Devemos ensinar. E este aqui, neste caso, as coisas que eu lhe ensino, o que é que ele estava a ensinar? A palavra de Deus. Como Deus queria que as pessoas vivessem. Então, quando ele diz que os pais devem ensinar, é de acordo à palavra de Deus e como ele quer que esses filhos cresçam, que esses filhos vivam. Amém? Amém. E diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior dos que não creem. Dos que não creem. Aqui já não estamos a falar de família só física, família. Estamos a falar de não só a família, de comportamento, mas sim se queremos salvar os nossos filhos. Isto aqui já não é só se comporta bem, se trabalha bem, se estudou demasiado, se estudou bem ou não. Não, estamos a falar de comportamento perante a igreja, perante Deus. Porque aqui diz, se não cuidas dos teus parentes, especialmente da tua própria família, não só negaste a fé, és pior do que alguém que nunca teve fé. Porque tu tens fé, vais à igreja, oras, jejuas, lês a Bíblia, mas não ensinas quem é Deus para os teus filhos. E a igreja não é o sítio onde eles vão aprender. Aqui não começa na igreja, começa em casa. Começa em casa. O meu amigo não vai à igreja porque ele apeteceu-lhe à igreja. Se calhar. Mas se eu nunca falei de Deus a esse amigo, como é que eu espero que ele vá à igreja? Se eu nunca paro para orar com o meu filho, paro para ler a Bíblia, contar-lhe uma história da Bíblia ao meu próprio filho, como é que eu espero que ele queira ir à igreja 18 anos depois? 12, 13, 14, 15 anos depois. Como é que eu espero que ele vá à igreja? Não vai, não lhe apetece. Ele acha que é uma brincadeira. Ele acha que é uma brincadeira. Amém? Então eu peço que vamos pôr um esforço dos dois lados, que vamos pôr o esforço para ensinar os filhos e como filhos vamos pôr o esforço para entender que os nossos pais estão lá para mandar. Estão lá para nos ensinar. Cada coisa que eles falam é algo que depois, quando vocês forem pais, vão ter que passar. Porque hoje em dia há muitas famílias que o pai e a mãe baldam-se para os filhos, não lhes interessa o que eles fazem, desde que tenham comido algo está bom, e os filhos crescem com o comportamento que eu expliquei ao princípio, que é uma consequência. E para terminar,
o último versículo de hoje. Voltamos a Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. É verdade. Pensei bem nisto. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Então, para quem é pai já, quando os vossos filhos tiverem filhos, vão estar orgulhosos dos vossos filhos e dos vossos netos. E os pais são um orgulho dos seus filhos. Então, filhos, quando vocês tiverem filhos, vocês vão estar orgulhosos dos vossos pais. Sim. Porquê? Porque não só vos ensinaram, mas vocês conseguiram montar algo, neste caso ter uma família, ter filhos, igual ou se calhar melhor do que eles tinham. Se calhar com menos discussões. Se calhar uma forma de vida diferente. E os pais vão olhar para vocês, para os filhos, e vão dizer: uau, ensinei-os bem. O vosso ser, o vosso estar, como filhos, representa ao ensinamento do pai. Por isso é que eu quis dividir a sala, porque eu disse: vamos pô-los parados, depois vamos ter uma atividade ao final, mas vamos pô-los parados porque quem é filho representa a quem é pai. E quando o pai põe o esforço, o filho vira a versão do pai. Por isso é que antigamente não ias buscar trabalho. Para eu ir buscar trabalho antigamente, eu ia ao meu pai: pai, o que é que tu fazes? O que eu vou fazer? Neste caso seria pasteleiro, seria cook, seria cozinheiro. Porque o meu pai fazia e ele ensinava-me. E eu convertia-me numa versão nova do meu pai. Então, filhos, se nós somos coroa para os nossos pais, se os nossos filhos também vão ser coroa para os nossos pais, nós temos que ficar orgulhosos da nossa maneira de ser e da nossa atitude, porque representamos os nossos pais. E pais, ao contrário, mais ou menos, devemos ser exemplo do dia que o nosso filho nasce até nós partirmos. Desde o dia que o meu filho, quando nasce, desde o dia que o meu filho nasce, eu vou ser exemplo de pessoa até o dia que eu parta. Para que o meu filho não possa dizer que o meu pai foi assim ou assim ou assim. Para que ele tenha orgulho do pai que tem. E ao mesmo tempo, o pai vai ter orgulho porque ensinou o filho bem. E esta é a harmonia. Estão a ver onde é que está a harmonia? Que é sempre uma resposta, tipo um ping-pong, que é uma resposta: o pai faz isto, mas o filho faz isto, e o pai faz isto, e o filho faz isto. Depois, de geração em geração, cria-se uma harmonia que cria uma família. Cria uma família que depois o filho pode sair da família principal que existia, constrói a sua própria, mas nunca se desliga. Nunca se desliga. Sempre está lá com o coração, porque diz: a minha mãe e o meu pai estão lá, eu posso estar aqui, mas eles são os meus pais. Eles são os meus pais. Eu tenho que voltar aos meus pais, visitá-los. E algo que eu não comentei, que por acaso passou-me, que eu não comentei antes, que é: se voltamos... Desculpem. Se voltamos a Salmos 127, onde nós somos essas flechas que Deus dá, diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flechas nas mãos dos guerreiros, que são os filhos nascidos na juventude. Nós somos essas flechas. Nós não só somos proteção para os nossos pais, nós somos cuidadores dos nossos pais. Cuidadores dos nossos pais. Uma criança nasce, até aos 18 anos é criança, a partir daí trocamos. A partir daí, pai é que é bebê, a mãe é que é bebê. O meu avô é bebê. Ele é avô. Ele tem muita experiência. Cada vez que vou lá, fala-me de histórias.
Mas ele é bebê. Quando ele chega lá um filho, o filho manda no próprio pai a dizer que tem que se cuidar, que tem que fazer, que tem que pensar no que faz, que já está velho, tem que se cuidar e que lhe diga algo e que não pode fazer as coisas sozinho, porque o filho aprendeu que tem que cuidar do pai, porque o pai cuidou dele. E é um amor que só existe na harmonia se fazemos as coisas bem. Se o pai para ensinar e se o filho para escutar. Tudo em amor. Sempre em amor. Amém? Amém. Amém. Eu não tenho nada mais para dizer, mas queria que pudéssemos ficar de pé.